Bom dia, como vocês estão? Eu tô aqui super alegre hoje. Coloquei uma foto no Stories que eu sentei para preparar para essa live. E aí eu olhei aqui na varanda e as árvores, a folhagem das árvores tá super amarela. Parece assim, cor de ouro. E o céu hoje tá azul também, tá super bonito. Aí eu coloquei uma foto no Stories para compartilhar. Tá muito linda a minha vista. E acaba que tem a ver também com o que eu vou falar hoje. Por coincidência ou não, eu também tô com um pé de manjericão aqui atrás de mim, olha. Essas folhas aqui são manjericão roxo que eu tenho, com as flores. O manjericão fica lá fora e eu também trouxe aqui pra dentro de casa porque agora já tá bem frio. Se ele continuasse lá fora, ele ia acabar morrendo. Tem algumas ervas aqui do meu lado que eu trouxe pra dentro da casa, justamente porque estão bonitas e aqui dentro elas vão sobreviver por mais tempo, talvez até passar o inverno inteiro com folha, né? A gente cuida e dá tudo certo. E isso também tem a ver com o tema da live de hoje, que é empatia ativa pela vida. Eu vi esse conceito num curso que eu fiz das Teens. E Teens é o nome de uma proposta criada por um peruano chamado Joaquim Leguía. E essa proposta ela tem sido implementada em diversos países. Eu não vou ficar falando muito dela não, porque eles têm perfil no Instagram, tem site, tem um curso que é muito legal de fazer. E eu convido vocês a pesquisarem sobre isso, porque é uma proposta muito simples, muito potente, muito bonita. Eles acreditam que a gente vai cuidar da natureza, a gente vai cuidar dos sistemas a partir da conexão que a gente cria com esses sistemas. A gente só vai se importar com a natureza, com as nossas relações sistêmicas, se a gente tiver criado conexão com tudo isso na nossa infância. E aí a proposta deles envolve a criança ela poder ter esse espaço para cuidar de plantas de uma horta, pequena que seja, né, em que ela tem autonomia, em que ela é responsável, ela recebe a supervisão de um adulto, mas ela é a responsável por aquele espaço e aí ela entende essa troca de que ela cuida daquele espaço, aquele espaço cuida dela, ela entende da interdependência, ela aprende a respeito da interdependência. E ela vai criando essa conexão amorosa com a natureza, com as outras pessoas, com os sistemas, para se tornar um adulto que se importa e age, né, dentro desse conceito de empatia ativa pela vida. E aí eles definem essa expressão empatia ativa pela vida como a nossa capacidade de priorizar o bem comum por meio de ações cotidianas que promovam bem-estar para nós, para as outras pessoas e para a natureza. E contém uma dimensão ética e espiritual do ser humano, com um sentimento de unidade, que é o que a interdependência nos devolve, né? A consciência da interdependência nos devolve a constatação de que nós fazemos parte de um todo, que a gente não existe essa separação de eu e as outras pessoas, em que não há impacto, consequência e repercussão naquilo que eu faço, naquilo que as outras pessoas fazem, na minha vida, na vida delas. E a proposta, né, de empatia ativa pela vida nos ajuda a alinhar também a conduta, as nossas condutas e práticas a favor do mundo mais pacífico, mais solidário, próspero e ambientalmente sustentável. Eu fiquei super feliz quando eu entrei em contato, quando eu pude aprender mais sobre as Teens, quando eu entendi esse conceito de empatia ativa pela vida, quando eu ouvi, quando eu li. E porque ele dialoga muito com a proposta da comunicação não violenta, com a proposta de empatia, de compaixão da comunicação não violenta e com uma inquietação que eu pessoalmente tenho, porque eu acho que ainda é muito fácil para a gente começar a entender que a gente precisa cuidar da gente, que a gente precisa atender às nossas necessidades, ter autocompaixão,
precisa olhar pra gente e ficar meio estagnada ou estagnado ou muito concentrada nesse momento do eu cuido de mim, eu olho pra mim, esquecendo que a vida é um fluxo e o que eu faço impacta as outras pessoas, assim como que as outras pessoas fazem impacta a minha vida. E se eu fico só focada, quais são as minhas necessidades que estão aqui pedindo atenção? Como eu posso cuidar delas? E eu esqueço que eu estou me relacionando com outras pessoas que também têm necessidades e que as necessidades dessas pessoas são tão importantes quanto as minhas. Eu meio que estou usando a comunicação não violenta para continuar num caminho do privado, do individualismo. Eu não estou olhando para o sistema, que é o que a comunicação não violenta mais nos convida a pensar os sistemas, a nos vermos como sujeitos de escolha, de ação, de construção e transformação de sistemas, né? O Marshall até tem uma frase que ele diz que se ele estiver ensinando comunicação não violenta para as pessoas ficarem bem com elas mesmas em sistemas que são extremamente opressores, violentos, individualistas, a comunicação não violenta ela se transforma numa espécie de analgésico, de uma fuga da realidade. Ela não faz a transformação social que ele acreditava ser possível e que de fato é, porque ele também viveu na prática algumas dessas possibilidades de transformação. E pessoas que fizeram formação com ele, foram treinadas por ele, vivem também bastante esses modelos que nos convidam à transformação social, porque tem se conectaram com a essência do pensamento dele, né? Então eu acho muito importante, eu acho meio que urgente. Na comunicação não violenta a gente entende empatia como esse momento de presença e conexão com o universo da outra pessoa, não necessariamente de concordância com o que a outra pessoa está trazendo em termos de ação, de comportamento, de ideias, nem de identificação de comportamentos e de ideias, mas é a conexão na nossa humanidade, naquilo que a gente compartilha como seres humanos, e na comunicação não violenta a gente vai muito para o caminho das necessidades humanas universais, compartilhadas por todos os seres humanos. E a partir dessa conexão da nossa humanidade, a gente pensar caminhos, propostas, soluções que cuidem de todos nós, de todas nós. Então isso atua muito dentro dessa questão da empatia ativa pela vida, porque eu considero que as necessidades minhas, das outras pessoas, de todas as pessoas envolvidas nos sistemas, são igualmente importantes, né? E eu vou pautar as minhas escolhas, eu vou começar a pensar, né? Quando eu faço algo, quando eu estou escolhendo algo, um caminho, uma proposta, quando eu estou falando algo, isso contribui para o meu bem-estar? Isso contribui para o bem-estar da outra ou das outras pessoas envolvidas nessa situação ou impactadas por essa situação? Isso contribui para o nosso sistema, para o coletivo? Eu acho que são 3 perguntas muito importantes e nem são perguntas que eu estou trazendo aqui como novidade, porque existem já filósofos e linhas de pensamento antigas que nos fazem esses convites, né? Dos filtros. O que eu falo, cuida do meu bem-estar, cuida de mim, cuida da outra pessoa, cuida do coletivo. O que eu faço, cuida de mim, cuida da outra pessoa, das outras pessoas, cuida do coletivo. Acho que a gente está num momento muito especial, sabe? Acredito que a gente está num momento muito especial em que isso é muito importante de ser considerado. Principalmente na nossa presença online, em que é tão fácil jogar na internet, às vezes, pensamentos, sugestões que não cuidam de mim, que eu posso até ter uma impressão que cuidam de mim, porque naquele momento me aliviam uma raiva, por exemplo, uma indignação, mas não estão cuidando, na verdade, de mim, porque não estão me convidando a uma ação concreta da vida real,
não cuidam das outras pessoas que vão receber aquilo, que estão sendo impactadas por aquilo que eu estou postando. Não cuida do nosso coletivo, porque não está promovendo também uma construção de diálogo, de pensamento, de escuta e de busca de caminhos e solução. Então acho que esse é um convite muito importante, muito atual, da empatia ativa pela vida, né? De filtrar isso no entendimento do que eu sou responsável pelo que eu faço, pelos impactos que eu estou causando com a minha presença, com os meus atos, com o meu comportamento. Né? Assim como eu quero que as pessoas cuidem de mim, tenham esse olhar empático, esse olhar de quem se importa, né, para minha experiência humana, eu preciso ter isso também para os outros, né? A gente voltar a pensar em termos coletivos. E muitas vezes não exige nem tanto esforço. Pode ser exatamente isso, do que eu falo, né? O que eu falo, o que eu escolho postar na internet, o que eu escolho compartilhar com as outras pessoas, pelas redes sociais, pelos canais de comunicação, WhatsApp, etc. Né? O quanto que eu estou impactando, olhando para esse bem-estar coletivo, o quanto que eu estou construindo ou destruindo. E por quê, né? Por que das minhas escolhas? Lembrando que eu estou escolhendo fazer isso e que tem um impacto para mim e para as outras pessoas. Acho isso muito importante. Convido vocês a conhecerem a experiência, a proposta das Teens, que é uma proposta simples, muito potente, muito viável de ser feita e muito bonito o convite deles, da gente introduzir já na infância essa experiência de unidade com a natureza, de unidade com os sistemas, de profunda conexão, de nos entendermos parte dos conflitos, parte das soluções, beneficiados, beneficiadas, fonte de benefício dos outros, entender que a gente serve, que a gente recebe, que a vida é uma troca, que a vida não é só receber, nem só oferecer, é uma troca que flui o tempo inteiro. E é muito bonita a proposta das Teens. Então eu sugiro para vocês que vocês visitem o perfil Teens Natureza, se não me engano. É só procurar por Teens. E aí vocês vão achar aqui no Instagram. É um pouco do que eu queria falar para vocês, fazer esse convite para a gente começando a semana aí, começando um mês e pensar um pouco, né, nesses filtros do bem-estar individual, coletivo das outras pessoas. Acho isso muito importante e acho que é isso que a vida está pedindo da gente, um pouco mais, né? De pensamento coletivo e de construção coletiva, e menos de separação e menos de destruição. Afinal de contas, quando a gente está passando por algum sofrimento, quando a gente está se sentindo mais ligada, conectada a alguma coisa, né, que nos tá pedindo atenção, cuidado, a gente deseja tanto que as outras pessoas validem aquilo que a gente está sentindo. A gente deseja tanto que as pessoas respeitem, né, aquilo que a gente está sentindo e trazendo. E eu sei que às vezes não é fácil oferecer para o mundo aquilo que a gente acha, percebe, acredita que o mundo não está oferecendo para a gente. Mas eu também penso que a gente precisa começar de alguma forma, né? E entendo que as pessoas que vão tendo mais consciência disso, dessas posturas que estão fazendo falta, dessas posturas que podem tornar a nossa vida mais compassiva, talvez sejam as pessoas que precisam começar com essas escolhas, né? De sair de um padrão de rivalidade, de maledicência, de difamação, de agressividade, para oferecer a empatia, a compaixão, a escuta, o cuidado comigo, com as outras pessoas e com os sistemas. Desejo uma ótima semana para vocês. Até o próximo bate-papo.